in ihrer Lehre unveränderlich. This country is at war with Germany. O presidente Vargas, o Getúlio Vargas, na época era um ditador. Ele, desde os anos 30, quando ele assumiu o poder, ele veio, né, com uma ascensão, né, de poder. Mas é preciso lembrar que até 1942 o Brasil ainda era parceiro comercial da Alemanha, né? A Alemanha era o melhor parceiro comercial do Brasil nesse momento. No momento em que o Vargas se convenceu de que uma associação com os americanos ia ser muito mais vantajosa para o Brasil do que uma associação com os alemães, como estava acontecendo no final dos anos 30. A Alemanha precisava de parceiros comerciais e o Brasil se tornou um grande parceiro comercial da Alemanha, fornecendo matéria-prima e tudo mais. Houve uma agressão, né, em agosto de 42, vários navios foram afundados na costa do Nordeste, mais de 600 pessoas morreram. Atenção, atenção, ouvintes do Repórter Eto. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às Nações Unidas. Então, Getúlio Vargas vai sim encampar um processo de repressão muito grande a esses italo-germânicos. E foi proibido, né, de se dar aula em outra língua, né? Não só alemão, mas as comunidades japonesas, italianas, polonesas foram, enfim, cerceadas aí desse aspecto, né? E os jornais também que circulavam nas colônias foram proibidos. Todos os partidos são extintos, né? E aí daí então o Nereu é indicado como interventor estadual e tem início então uma política nacionalizadora extremamente forte, especialmente contra essas áreas de imigração. Por exemplo, que no Brasil a gente tinha uma quantidade enorme de integrantes do Partido Nazista. E aqui em Timbó, em Santa Catarina, teve o primeiro Partido Nazista, né? Em 1922 ele foi formado. Mais ou menos na época que estava sendo formado na Alemanha também. Havia sim pessoas no estado de Santa Catarina que professavam, ou que uma parte delas inclusive era do Partido Nazista. Principalmente dentre os alemães, mais na região do Vale do Itajaí, né, um pouquinho no Alto Vale e na região de Joinville, em torno de 10% dos alemães vindo da Alemanha, né? Eu me recordo que na época era comum os blackouts, que as luzes da cidade toda eram apagadas porque havia a notícia que submarinos alemães estavam na costa catarinense. Mas eram muito mais discursos para justificar práticas nacionalizadoras do que efetivamente, né, o interesse da Alemanha nazista, né? A Alemanha nazista está muito mais preocupada com a expansão na Europa, com as tensões e os conflitos na Europa em 42. Meu pai foi procurado também para ser preso e esperávamos o pai aparecer por aí. Só apareceu depois da guerra.
E também a proibição da língua, né? Também no sul de Santa Catarina houve a problemática da proibição da língua, pessoas tiveram que parar de falar de uma hora para outra o italiano, o alemão, e isso redundou em um grande medo, né? Exigimos às organizações estrangeiras de caráter político, proibimos o uso dos seus distintivos e insígnias e também a publicação de jornais em língua estrangeira. Então teve esse período que não se podia falar em alemão. E em casa só se falava alemão. Então eu lembro que de noite nós rezávamos juntos e sempre aquele medo, e as nossas orações eram em alemão, e sempre aquele medo que tivesse gente espionando. E por muito tempo foi essa espionagem nas famílias para ver quem só falava alemão. Quem só falava alemão sofria as consequências. Não tinha muito critério, recolhia o que achava pela frente que podia designar uma aproximação com a Alemanha e a Itália. Recolhiam livros, né, fotografias e livros de monte, queimaram montanhas de livros e fotografias. Todos sabiam que deviam queimar tudo que era alemão, todos os livros, qualquer folha devia ser queimado. Em Forquilinha, que é uma colônia alemã, os alemães foram perseguidos, né? Porque foram inclusive denunciados que havia uma estação de emissão de notícias, né, clandestina para a Alemanha, né? Tudo isso foi uma farsa, uma inverdade, né? Mas isso culminou com a prisão, inclusive, do professor Jacob Arndt, né? Que foi uma injustiça comentada por pessoas que não eram ligadas a ele, né? Entre os presos era o tio Jacó, o professor que tinha sido 27 anos professor em Forquilinha. Agora foi preso por causa de um atlas. Não percam isso, que vergonha para o Brasil. Prenderam um professor de 27 anos. Ele disse nas entrevistas, né, que ele concedeu posteriormente que ele entrou lá com 90 quilos e saiu com 60 quilos. Né? Então houve passou por uma situação extremamente difícil, né? Tio Jacó, em Florianópolis, devia trabalhar na água de arroz. Ele tinha reumatismo. E o reumatismo se agravou. Eu descobri que em Timbé do Sul, no sul de Santa Catarina, havia um campo onde ficavam reclusos, né, recolhidos, homens, só homens, alemães e também italianos, porque eles eram considerados perigosos, né? Não campos de concentração no sentido aquele estritamente nazista, né, de extermínio, né, mas campos de reclusão de pessoas tidas como indesejáveis. Foi preciso conviver com as diferenças depois disso. Uma ideia de que valorizar o nosso passado é um passaporte para a gente ter um futuro melhor, a gente ter um presente melhor, um futuro melhor, né, para as nossas gerações. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.